Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Judas disse o seguinte: porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres, seriam 300 denários. Um denário correspondia a um salário de um dia de um homem. 300 denários, tirando os finais de semana, seria um ano de trabalho. Se você ganha, por exemplo, R$2.000, seria R$22.000 um frasquinho de perfume. Pensa num perfume caro. Talvez as pessoas ficavam economizando a vida inteira, a família economizava a vida inteira para oferecer isso para as suas filhas, para elas terem um casamento feliz, para elas terem uma noite de núpcias, para elas terem o sonho do casamento ideal. Mas Judas olhou aquela atitude e não ficou muito feliz. Quando nós olhamos para a atitude de Judas, nós temos uma segunda lição nesse texto. Para ser cheio da alegria na missão, eu e você, cada um de nós, precisa ouvir a voz de Deus. Eu e você precisamos ouvir a voz de Deus, porque sempre terão aqueles que se oporão às nossas iniciativas. Sempre terão aqueles Judas que falarão que as nossas atitudes não estão sendo corretas, que o que nós estamos realizando não é coerente, que o que nós estamos fazendo não condiz com aquilo que Deus colocou no coração deles e não no nosso. Sempre terão aqueles que se oporão. Eu não sei se vocês lembram, mas há 2 semanas atrás, nós lemos a história de Adoniran Judson. E essa história marcou muito meu coração, não sei porquê. Mas eu gostei da história dele. Mas eu comecei a pesquisar, eu comprei um livrinho, acho que aqui na livraria tem esse livro, chama O Livro no Travesseiro. E ela conta a história de Adoniran Judson. Ele tinha o desejo de ir para a Índia, levar o evangelho na Índia. No barco, ele passou por uma conversão e virou batista no barco, porque ele leu um texto lá sobre batismo e achou que o jeito que a igreja dele batizava não era muito de acordo com a Bíblia. Então ele começou a entrar em contato com algumas organizações missionárias, mas o pessoal não queria ajudar, não. Como assim fazer missões em outro lugar? As vozes diziam que não era para ele fazer essa missão. Os Judas diziam que não era para ele realizar a obra de Deus, mas mesmo assim, ele continuou firme. Quando ele chegou na China, o governo chinês estava entrando em colapso. Ele teve que sair da China, e da China ele foi para a Birmânia. E na Birmânia, então, ele se instalou e começou a realizar um trabalho incrível de evangelização de vários grupos étnicos. Pelo menos para 5 línguas diferentes. Se ele não traduziu a Bíblia, ele ajudou na tradução. Mas imagina se ele tivesse ouvido as vozes contrárias. Imagina se ele tivesse ouvido as vozes que diziam: não, isso poderia ser vendido por 300 denários. Adoniran Judson nos ensina a permanecer firmes na missão, sem ouvir as vozes que se opõem àquilo que Deus colocou no nosso coração para realizar. Mas eu também lembrei de Nick Vujicic. Eu não sei se o pessoal conseguiu, eu mandei uma foto para mostrar para vocês aí. Esse menino é filho de pastor. E é interessante porque quando ele nasceu, seu pai o rejeitou. A sua mãe não quis amamentar ele. Porque imagina, você tem um sonho de ter um filho, de repente seu filho nasce sem braços e nasce sem pernas. Sem dúvida você vai entrar num luto
porque aquele filho que você imaginou não existe. E ele sempre ouviu isso: você não vai dar em nada, não vai ter futuro para você. Há 2 anos atrás eu fui a uma conferência onde tinham 72 países diferentes de pessoas ou igrejas que trabalhavam com pessoas com deficiência. Ele era o nosso palestrante. E eu sinceramente voltei de lá muito envergonhado, porque ele contou essa história de que as vozes externas sempre falavam para ele: você não vai conseguir, você não tem braços, você não tem pernas. Mas um dia ele entregou a sua vida a Jesus, e Jesus começou a falar para ele: enquanto o milagre não acontece, eu quero que você se torne um milagre para esse mundo. E eu comecei a diminuir na cadeira, e eu ouvi aquilo, parece que ele tinha um braço maior do que todos os braços que eu já tinha visto na vida. E ele falou: o meu alvo pessoal, eu, Nick, quero falar do amor de Deus para 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Você sabe o que são 7 bilhões de pessoas no mundo? Sabe o que são 7 bilhões de pessoas no mundo? O mundo todo. Nick nos ensina a estabelecer alvos e a olhar para as dificuldades que se apresentam no dia a dia, para as vozes do Judas que se levantam, e a estabelecer os nossos alvos de evangelismo. Quantas pessoas foram pedidas para você orar por elas e compartilhar do amor de Deus durante esses 40 dias? Você lembra? 5 pessoas. Você fez a sua lista? Você está orando por elas? Você fez alguma coisa para que elas tivessem alguma experiência de relacionamento com você? Porque a partir de você, elas terão uma experiência de relacionamento com Cristo. Eu creio nisso, que Cristo está em você, em nós, e a partir de nós, as pessoas terão a sua experiência de relacionamento com Cristo. Eu lembrei de uma outra história, de uma jovem de 16 anos, chamada Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada foi dar um mergulho, e nesse mergulho ela bateu a sua cabeça e fraturou o pescoço. Se tornou tetraplégica. Mas ela também levantou o seu alvo. Depois de ter um encontro com Jesus, ela começou a escrever, e pelo menos 7 línguas diferentes, um dos seus livros já foram traduzidos. Ela tem muitos livros diferentes. E aqui na livraria você encontra também um livro chamado Céu, que é um livro incrível que vai te fazer pensar no céu de uma forma diferente. Leia esse livro, é muito bom. E ela tem o alvo, o objetivo de entregar 200, ouve bem, 200.000 cadeiras de rodas no mundo. Fazer o bem para outras pessoas. Porque fazendo o bem, você estabelece relacionamentos. Estabelecendo relacionamentos, você revela Jesus na sua história. Mas não é só isso. O texto ainda continua nos dizendo, versículo 3: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Para ser cheio de alegria na missão, nós devemos entregar tudo nas mãos do Senhor. Maria não entrega simplesmente um frasco de perfume, mas ela entrega um frasco de perfume caro, algo que tinha muito valor para ela. Quando nós olhamos para o desafio feito aqui pelo pastor Michel e feito pelo nosso pastor toda semana, e a gente olha para a quantidade, o valor, 1 milhão, nossa! Será que nós vamos conseguir? Ou eu não quero fazer parte desse negócio? Mas Maria não olhou para esse fim, falou: eu quero entregar aquilo que é caro para mim, para o Senhor. E ela vai e faz isso.
Mas às vezes o caro que nós precisamos entregar são os nossos filhos. Como deve ser difícil para alguns de nós entregar os filhos. Às vezes o caro que nós precisamos entregar é o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso marido. O caro que nós precisamos entregar é a nossa própria família. O caro que nós precisamos entregar é a nossa vida. Maria não pensou, ela foi, pegou e falou: isso é o mais caro que eu tenho, não tem nada mais caro aqui em casa, não tem nada mais precioso que eu possa consagrar ao Senhor, é isso que eu vou dar. E ela não simplesmente entrega um frasco de perfume, mas nesse frasco de perfume estava o sonho do casamento feliz. Ela não somente entrega um frasco de perfume, mas nesse frasco de perfume estava todas as economias da sua família, talvez. Ela não somente entrega um frasco de perfume, mas ela entrega os seus sonhos, os seus objetivos, aquilo que é mais precioso para ela. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós aprendemos 3 coisas importantes, se você quer ter o coração cheio de alegria em meio à missão que Deus concedeu para cada um de nós. Que você deve oferecer o melhor das suas habilidades, das suas atividades, da tua profissão, daquilo que você é, que Deus te deu. Que você deve dar ouvidos à voz de Deus, não à voz dos homens. Então, se Deus falar com você, faça. Se Deus tocar no seu coração, faça. E que você precisa entregar tudo nas mãos do Senhor. Olhando para todas essas lições e para esse texto, eu queria fazer uma pergunta para você e orar pela sua vida, pela sua história, antes de nós celebrarmos a ceia. Você tem feito o melhor que você pode para o Senhor? Lá onde você está, no trabalho que você exerce, você tem feito o melhor ou você tem feito aquilo que é pedido? Você tem feito o melhor que você pode na sua casa, com os seus filhos, como pai, como mãe, como filho? Você tem feito o melhor que você pode, oferecido isso ao Senhor? Quando os Judas se levantam, você tem ouvido a voz de quem? Daqueles que são contrários às suas iniciativas de amor, de piedade, de fidelidade? Ou você tem ouvido a voz de Deus, que tem pedido para você entregar algo nas suas mãos? Talvez a sua própria vida. A sua própria vida. Nunca é tarde para dizer: sim, Senhor, eu quero consagrar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, inclusive a minha família, inclusive os meus negócios, inclusive a minha história, inclusive as minhas habilidades, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que um dia eu serei, eu quero entregar nas tuas mãos, Jesus. Você tem feito isso? Senão, nosso desafio de hoje, para você que deseja ter o coração alegre, para você que deseja ter o coração contagiante, para você que deseja ser um transformador nessa sociedade realmente, é você entregar as suas habilidades, ouvir a voz de Deus e consagrar ao Senhor o que você tem de melhor. Se você é essa pessoa, vou pedir para você ficar de pé onde você está. Eu não vou pedir para você vir aqui porque a gente não tem tempo. Mas onde você está, se você quer consagrar as tuas habilidades ao Senhor, fica de pé. Se você quer consagrar os teus ouvidos ao Senhor, para passar a ouvir a voz de Deus e não a voz do inimigo, daqueles opositores que se levantam contra você, fica de pé para que Deus abra os teus ouvidos, para que você ouça claramente a voz de Deus. Mas se você quer entregar a sua vida também,
de forma completa, integral, fica de pé e no seu coração você vai fazer a seguinte oração: Jesus, eu hoje reconheço que sou pecador e reconheço que eu preciso do teu perdão. Eu quero entregar, consagrar a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar, eu quero consagrar a minha história, a minha família ao Senhor. Enquanto eu faço essa oração por todos nós, você faz essa oração por você, consagrando a sua história, consagrando a sua vida ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, porque Marta entregou o melhor das suas habilidades ao Senhor. Lázaro, com o coração pulsante de alegria, também assim o fez. E Maria, olhando para um lado e para o outro, reconheceu que o mais precioso que ela podia oferecer era aquele frasco de nardo, um perfume caro, puro. Mas Deus, aqui estamos nós, que nos chamamos de nomes diferentes. Aqui tem Paulo, aqui tem Jocélias, aqui tem Maria, aqui tem Michel, tem Adoniran, aqui tem Nilson, aqui tem muitas pessoas diferentes. Deus, mas ouve o nosso clamor, olha para o nosso coração, olha para a nossa mente. Nós sinceramente nos aproximamos do Senhor para dizer que queremos entregar o que somos, o que temos nas mãos do Senhor, para que o Senhor derrame a tua bênção sobre nós e o nosso coração também seja um coração alegre em meio à missão que o Senhor nos concedeu. Deus, em nome de Jesus, então alegra esses corações aqui, alegra essas vidas aqui, alegra essas famílias aqui, alegra cada um deles, Pai, e não deixa que nenhum deles ouça aquelas vozes que às vezes puxa para baixo, que desanima, que faz desistir. Que em nome de Jesus a voz do Senhor seja ouvida em alto e bom som por cada um de nós, todos os dias. Trabalha dessa forma na nossa vida, na nossa história, Pai. E recebe também a vida daqueles que agora estão dizendo: Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que preciso do teu perdão. Por favor, mora na minha vida, mora na minha história, mora na minha casa, transforma a minha família. Faz isso nessas vidas e dá sinais, Deus, sinais, para que eles vejam que realmente foram tocados pelo Senhor, para que eles sintam o toque do Senhor, para que eles ouçam a voz do Senhor de forma clara. Realiza isso, Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.